Boa noite. Bom, vamos dar início então a mais um curso de radiestesia clínica. A gente vai começar tratando primeiramente da história da radiestesia, como que veio e por que veio. Nós vamos ver no curso o que é radiestesia, o histórico, os conceitos, as teorias, os instrumentos, tratamentos radiônicos, bioenergética, anamnese e como fazer uma consulta. Isso é o todo do curso que vai ser feito. O nome radiestesia, ele vem de um termo que provém do grego radius, que quer dizer radiação, junto com um do latim que quer dizer aesthesis, sensibilidade. Então, é a sensibilidade das radiações. Isso tudo, esse programa todo eu vou disponibilizar para vocês no curso. Não precisa. Então, não precisa fazer nenhuma anotação, tá? Está mais do que cientificamente comprovado que todos os corpos emitem radiações na forma de onda, vibrações, que nos rodeiam o tempo todo e que de forma contínua, quer seja o corpo físico ou o nosso cérebro e sistema nervoso. Essas impressões ficam registradas no nosso inconsciente. Quando entramos em sintonia com as ondas externas, o cérebro interpreta-as e manda a informação daí resultante para o inconsciente. Isto acontece na forma de ondas internas através da atividade neuromuscular, o que provoca a reação externa em forma de movimentos nos instrumentos radiestésicos. Tudo isso quer dizer o seguinte: a natureza provoca vibrações as mais variadas possíveis. O nosso braço é um leitor dessas vibrações. Só que nós perdemos muita da nossa sensibilidade com o decorrer da evolução moderna que foi tornando-nos cada vez mais preguiçosos. Então, cada vez mais dependentes de instrumentos eletrônicos, elétricos, químicos, e nós fomos perdendo esta capacidade de, com a própria mão, nós podemos sentir as vibrações. Então, para isso, descobriu-se que com um peso pendurado num fio qualquer, a gente conseguia fazer deste pêndulo, este peso num barbante, a extensão do nosso braço, porém muito mais sensível. Daí em diante, a coisa começou a tomar forma. Dessa forma, então, a gente constata que os instrumentos radiestésicos funcionam como uma antena amplificadora do sinal emitido a partir do inconsciente, que, como foi dito acima, encontra-se ligado às radiações, vibrações de todo o universo. As respostas obtidas através desses instrumentos são, então, interpretadas, podendo ser utilizadas para diagnósticos médicos, prospecção de jazidas, localizações de veios de água, pessoas e objetos perdidos. Essa pesquisa só é possível quando o operador entra em sintonia ou ressonância com os objetos ou anomalias pesquisadas e o seu sistema neuromuscular. O sistema neuromuscular do operador emite impulsos involuntários que provocam movimentos nos instrumentos radiestésicos. Assim, o objeto da pesquisa se torna o transmissor, o cérebro do operador o receptor e o instrumento radiestésico uma antena amplificadora. Dá para acompanhar até agora aí? Dá? Muito bem. Não é o pêndulo ali que tem na
Exatamente. Você é que comanda. O nosso cérebro é que comanda toda a instrução. O pêndulo é só uma ferramenta que a gente vai usar. Ele pode ser, por isso que ele pode ser de qualquer objeto. Entende? Qualquer peso pendurado numa linha, numa cordinha, num barbante, numa corrente, serve como pêndulo. Porque é só uma extensão da nossa sensibilidade. Muito bem. Quando a gente vai estudar física nuclear, a gente começa a entender as vibrações. Como é que é as frequências e as vibrações? Então, quando nós vemos a estrutura de um átomo com o nêutron colocado no centro e os elétrons e os prótons correndo em uma gravitação constante em torno do nêutron, nós conseguimos perceber que o micro é exatamente igual ao macro. Então, um átomo é exatamente como a gente olhar o universo. Então, se a gente imaginar que o planeta Sol está aqui, ou a estrela Sol está aqui e os planetas estão girando em torno dele, é como se isso fosse uma grande molécula. O universo é uma grande molécula. Por isso, é maravilha, quando a gente começa a estudar os átomos, a gente faz essa correlação com o universo. Bom, o centro está lá, nós temos o nêutron, temos os elétrons e temos os prótons. O resto todo que está aqui em negro, que é o vazio, né, que hoje em dia a física está chamando de o campo. Este vazio hoje é denominado de o campo. Durante muitos séculos se achava que era só vazio mesmo. Hoje a gente sabe que o campo não é nada, ele é muita coisa, só que nós estamos por descobrir o que é e o que dá para fazer com este campo. Para que a gente entenda bem a história da radiestesia, nós precisamos prestar atenção em alguns princípios muito antigos. Hermes Trismegisto, ele desenvolveu uma linha de pensamento lógica para definir algumas situações da humanidade. E ele criou as leis que a gente chama as leis herméticas. E nós vamos ter que lembrar de algumas dessas leis para poder facilitar o nosso entendimento do que é a radiestesia. Então, a primeira lei hermética é a lei da inteligência. E na lei de inteligência, Hermes dizia: todo o universo é uma inteligência, desde um simples átomo a uma complexa vida celular. É uma consciência global. A existência é uma consciência. A segunda lei nos diz que é a lei da projeção. Tudo está para além do espaço e tempo, sendo que tudo que existe se projeta no mundo físico para que possamos experimentá-lo. Tudo. É pensamento, é matéria, é tudo. Tá? A terceira lei é a lei da vibração. Todas as coisas oscilam e vibram com sua frequência própria. A frequência de sua vibração é que dá a suposta identidade que podemos experimentar. Nada está em repouso. Das galáxias às partículas subatômicas, tudo é movimento. Mesmo quando nós morremos, o nosso corpo perde a vida animal e imediatamente começa uma vida bacteriológica, consumindo esse corpo, transformando ele numa nova energia para o planeta. Imediatamente após o ato de morrer. Então, nada nunca fica parado. Quando nós vemos uma mesa, um objeto metálico, a gente diz: mas aqui está estático. Não. Quanto mais duro for o objeto, maior vibração interior das moléculas, dos átomos tem, porque é a velocidade do átomo que dá a dureza para o objeto. Átomos girando muito lentamente, nós estamos indo para um campo mais gasoso.
Quanto mais lento for a movimentação, mais gasoso vai ser o corpo astral. Bom, a quarta lei é a lei da polaridade. Tudo é dual. Os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Energia negativa é tão boa ou má quanto energia positiva. Isso é uma outra coisa interessante. Porque, via de regra, a gente quer separar o bem do mal. A gente diz, mas fulano é do mal, eu sou do bem. Não. Tudo é a mesma coisa. Então, o mal é só o outro lado do bem. Mas é uma extensão. Nunca está separado 100%. A quinta lei é a lei do ciclo. Tudo tem um ciclo, com início, meio e fim, determinados pelas leis da termodinâmica. Os opostos se movem em círculos. As coisas recuam e avançam, descem e sobem, entram e saem. A lei do ciclo nos assegura que ao final de cada ciclo, tudo recomeça. É assim também é com a nossa vida. No final deste ciclo terreno, nós vamos partir para um novo ciclo de vida. Bom. Sexta lei, a lei do todo. A existência é um todo unificado, interconectado e interligado. O tudo tem componentes masculinos e femininos. Ele tem causa e efeito. Esse senhor aqui é muito conhecido hoje no mundo. A figura dele, para a maioria das pessoas, já só de ver o rosto já sabe de quem se trata. Senhor Greg Braden. Ele era desenhista de sistemas de computação aeroespacial e geólogo-chefe da Phillips Petroleum. Ele também é um cientista conhecido hoje por tentar unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. A vida deste cara está dedicada a isso hoje em dia. Ele quer juntar as duas coisas, as religiões e a ciência. Se você viu o documentário da Louise Hay, chamado Você Pode Curar a Sua Vida, ele está lá também dando os seus depoimentos maravilhosos, né? Mas daí vem uma reflexão para a gente. Mas se tudo o que existe no mundo material é feito de um conjunto de células, estas são feitas de átomos, e se um átomo de qualquer coisa não é material, então, no nível microscópico, nada é material, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vivemos num universo de vibração e nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que emanamos constantemente. Hoje, a gente assegura com segurança que a matéria é luz coagulada. Porque tudo provém da luz. Então, quando você concentra a luz, é como se, fazendo uma força de imaginação, você coagulasse a luz. E quando você coagula a luz, você tem um corpo sólido. Aparentemente sólido. Porque nós sabemos hoje que se nós tirarmos todos os espaços vazios que tem no planeta Terra, ela ficaria do tamanho de uma bola de basquete. O planeta Terra. Se tirássemos todos os espaços vazios que tem nos átomos. Bom, então já sabemos que a ciência atual consegue provar através da teoria quântica que pensamento é energia, que toda energia tem uma vibração e que a vibração cria o mundo material. Os nossos corpos e todo o restante ao nosso redor foi e continua sendo criado através das nossas mentes coletivas. Aí a gente começa a bater de frente com algumas religiões, tá? Porque quando você quer unificar só por um lado a coisa, daí ela não entra com a ciência, porque isso é coletivo, isso não é um bem de um determinado grupo de pensamento.
Então, para que a gente pudesse entender isso melhor, foi feito alguns experimentos que o ser humano acabou conseguindo fazer. E o experimento 1, eles fizeram a seguinte experiência. Foi recolhida uma amostra de leucócitos, de glóbulos brancos, de vários doadores. Bom, essas amostras foram colocadas em uma sala, em um equipamento de medição das alterações elétricas desses leucócitos. Nesse experimento, o doador era colocado em outra sala e submetido a estímulos emocionais, provocados por vídeos que lhes causavam emoções. Então veja, tirava o leucócito de uma pessoa, botava essa pessoa numa sala e deixava o leucócito aqui, sendo ele monitorado por aparelhos muito sensíveis. Né? E a pessoa ficava lá na outra sala assistindo vídeos de violência, vídeos de amor, vídeos de sexo, fosse lá o que fosse. Muito bem. E o que eles começaram a perceber? O DNA era colocado num lugar diferente do doador, mas no mesmo prédio. E daí, eles perceberam que o doador e seu DNA eram monitorados, e quando o doador mostrava alterações emocionais, medidas em ondas elétricas, o DNA visualizado através de microscópios muito potentes expressavam respostas idênticas e simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo. Estava fora do corpo dele, o leucócito. Estava noutra sala. E a resposta era exatamente a mesma, no mesmo tempo. E isto provou já de cara aquela lei da quântica, que é a lei da não localidade. Então, quando você pensa em alguma coisa aqui, no universo inteiro, isso está respondendo no mesmo tempo. E se você tiver, veja só, nós passamos anos imaginando como Deus poderia cuidar das nossas vidas, como nós poderíamos sentir Deus, se nós somos só uma célula dele. Muito bem. Quando Deus pensa alguma coisa, nós sentimos, ou quando nós fazemos alguma coisa, Ele sente imediatamente, porque nós somos parte do mesmo corpo. Bom, os altos e baixos do DNA coincidiam exatamente com os altos e baixos do doador. O objetivo era saber a que distância poderia estar separado o doador do seu DNA, para que o efeito continuasse a ser observado. E pararam de fazer a prova quando chegaram a uma distância de mais de 80 quilômetros de distância do DNA e do doador. E os resultados continuaram os mesmos resultados. Então, isto foi uma das coisas mais impressionantes que o ser humano já descobriu até hoje. Você imaginar que uma célula tua está lá longe, respondendo para você imediatamente a mesma coisa que você está sentindo. Como é que é o nome desse efeito, Carlos? Na física quântica é o princípio da não localidade. Tá? Mas tem, o nome tem, como é que é a consciência... Não é o efeito Isaías esse? Não, efeito Isaías é outra coisa. Tá? Bom, então, o que significa isso? Que as células vivas se reconhecem através de uma forma de energia não reconhecida com antecipação. Então a ciência não sabe explicar por que e como que isso acontece, mas isso acontece. Tá? Lembram daquela história do inconsciente coletivo? Que um dia os macacos na América do Sul lavaram uma batata, uma mandioca para comer, porque eles não comiam mandioca porque a mandioca era suja de terra. Então eles arrancavam do chão, mas botavam na boca, eles não comiam. Um dia um macaco na América do Sul lavou uma batata sem querer. E quando ele lavou, ele experimentou que era bom se não tivesse a terra. Então os macacos da América do Sul começaram a lavar as batatas. Imediatamente na África, os macacos começaram a lavar batatas para comer a mandioca. Quem ensinou?
Nenhum macaco telefonou para o outro e disse assim, olha, eu descobri aqui que se lavar dá para comer. Como que eles descobriram? Algo parecido com isso aqui. Já que eles são fruto da mesma espécie, então há um reconhecimento mútuo, né? Bom, esta energia não é afetada nem pela distância, nem pelo tempo. Não é uma forma de energia localizada, mas uma energia que existe em todas as partes e todo o tempo. Dentro dessa pesquisa toda, desde que a gente começa a aprender as coisas mais básicas dentro da radiestesia, a gente começa a aprender que quando você pega um pêndulo e coloca o pêndulo em cima de um órgão doente, via de regra, o que acontece? O pêndulo gira no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Então estabeleceu-se, por uma observação, que quando o pêndulo girava para o lado esquerdo, aquele órgão estava doente. Se o pêndulo girasse para o lado direito, o órgão estava sadio. Mas isso era um conhecimento empírico. Ninguém provava isso. Né? Então não tinha outra explicação. A explicação era que girava assim quando estava bom, girava assado quando estava ruim. Quando esses cientistas começaram a tentar reconhecer o tal do spin, e o que significa spin? O spin em inglês significa girar em torno de si mesmo. O termo na físico-química está associado à orientação de elétrons em um mesmo orbital. Elétrons com spin contrário se atraem. Em 1926, dois cientistas descobriram que o elétron em órbita em torno do núcleo do átomo, ele gira em torno do seu próprio eixo. Podemos fazer uma comparação com o peão, que pode girar no sentido horário ou anti-horário, e o eixo de giro está sempre em busca da situação de equilíbrio dinâmico, que nesse caso é a posição vertical. Então, quando você gira um objeto, como um peão, ele pode girar de um lado para o outro, mas sempre a tendência é ele buscar o eixo. Ele não quer ficar deitado, ele quer ficar em pé. Bom, no campo da biologia, descobriu-se que o sentido do spin dos átomos das moléculas periféricas das células vivas, vegetais ou animais, pode ser para a direita ou para a esquerda. Mas o aspecto admirável relacionado com a descoberta é o fato de que, quando gira para a esquerda no sentido anti-horário, o spin é apresentado somente por células doentes. O que vem comprovar a tese do magnetismo mais antigo que você tem notícia. Também descobriram que mesmo antes de ficarem doentes, as células já começam a girar no sentido anti-horário. O que também vem corroborar as teses acima citadas. Então é muito comum, quando você está praticando a radiestesia, você chegar com o pêndulo em um órgão de uma pessoa e dizer assim, você está bem do fígado? Ou do pâncreas, ou seja lá o órgão que você está pegando? E a pessoa diz, não estou sentindo nada. Então vai fazer um exame de laboratório. E a pessoa vai fazer o exame e leva um susto. O órgão está tremendamente afetado. Nenhum instrumento saberia detectar isso, e o pêndulo sabe. Porque ele lê a resposta da movimentação atômica daquele órgão. Na verdade, quem está lendo são as minhas células. As tuas células. Na mesma história do DNA, somos parecidos, então nós reconhecemos no outro. Por isso podemos fazer leitura. É meio complexo. Mas vocês vão para frente que começa a criar cada vez mais entendimento, mais corpo, para ficar claro isso. Bom, depois nós vamos voltar a falar mais das técnicas de radiestesia. Agora eu vou citar um pouquinho da história, como é que começou a radiestesia no mundo.
As informações mais antigas que a gente tem, elas datam de 3.000 anos antes de Cristo, no Vale dos Reis. No Egito encontraram várias figuras de sacerdote usando varinhas. No ano de 2205 a.C., um imperador chinês chamado Tao Yui, da dinastia Ixia, era o maior descobridor de fontes aquáticas que se tinha notícia. 2000 antes de Cristo, o imperador chinês Guan Yu aprova uma lei proibindo construção sem que se provasse a inexistência das veias de dragão. Ou seja, há 2000 anos antes de Cristo, eles já conheciam as linhas Hartmann, só que não sabia que era esse nome que iam batizar depois, né? Eles chamavam de veias de dragão. Os romanos eram hábeis achadores de água. Em 1518, Lutero proíbe o uso das varinhas, porque o homem não fazia mais nada se não tivesse uma varinha na mão. O que era a varinha? A varinha era um galho de pessegueiro, porque o pessegueiro é uma planta que ele se alimenta de energia negativa do planeta, tal qual os gatos, e as abelhas e as formigas, né? Então, de posse de uma forquilha feita de galhos de um pessegueiro, se você caminhar por um terreno, quando você passar num veio d'água, a forquilha baixa. É uma atração tão forte que você não consegue segurar com toda a força de um homem, você não segura a forquilha na mão, ela baixa. Ela chega a machucar a mão do radiestesista se ele quiser segurar. Então ele já sabe, ele solta para não machucar a mão dele, porque ela vai forçar para baixo, né? E daí eles descobriram que desta forma, se eles segurassem um objeto idêntico junto com eles, de preferência na mão, por exemplo, eles queriam achar ouro, eles pegavam um pedacinho, uma pipitinha de ouro, botavam na mão, e daí eles ficavam andando, e quando encontrasse o igual ao que ele tinha na mão, a vareta acusava o encontro do ouro. Então eles começaram a achar minas de tungstênio, de prata, de ouro e de tudo que era preciso achar, usando a varinha. E o Lutero, quando viu isso, disse: não, isso aí é coisa do demônio. Isso é coisa do demônio, vamos proibir esse troço aí, né? Porque como é que você pega uma pedra enorme e você chega e diz: cava aqui que tem ouro, e você cava e tem ouro ali? Isso é coisa do demônio, é mágica, né? Ou como é que eu vou achar uma água e a varinha me diz que ali debaixo da terra, quando ninguém vê, tem água correndo ali, né? Então, infelizmente, a ignorância naquela época graçava. Bom, em 1521, Basile Valentin escreve o Carro Triunfal sobre as 7 qualidades da vareta para a mineração. Viu que foi só 3 anos depois que o Lutero proibiu. Quer dizer, quando proíbe, a coisa toma mais corpo, né? Porque daí o homem quer saber por que foi proibido. Bom, em 1556, o livro Re Metallica de Georges Agricola traz um inventário de varetas aveleiras para prospecção de prata, freixo para cobre, pinheiro negro para chumbo e estanho, e a vara de ferro para ouro. Então eles começaram a perceber que determinadas varas funcionavam melhor para determinados produtos, mas a técnica era a mesma, só mudava a substância que você usava para encontrar. E aqui nessa época, os padres começaram a se tornar os maiores radiestesistas da história. Então, em 1693, Pierre de Lorrain, abade de Valemont, publica a Física Oculta com o subtítulo O Tratado da Vareta Divinatória. Já era padre, fazendo a coisa. Quer dizer, primeiro o protestante proibiu e os padres começaram a usar a vareta. Bom, no século XX, 2 abades franceses, o Bully e o Bayard, criaram o termo radiestesia com a junção das palavras radiesteses. Em 1926, já no século XX, ocorre em Paris o 3º Congresso Internacional de Psicologia Experimental,
com várias sessões dedicadas à radiestesia e aos seus efeitos, aos seus praticantes. Em 1928, o outro padre, o abade de Mermet, até hoje um dos maiores estudiosos do assunto, publica o seu livro O Pêndulo, que é o melhor livro de radiestesia que tem até hoje, é o mais completo. Só para ter uma ideia, esse abade de Mermet, ele não fez outra coisa na vida, ele morreu com a idade bem avançada, mas ele pegava um pêndulo e botava em cima do feijão, e ficava contando quantas voltas o pêndulo dava no feijão. 585 voltas. Daí na aveia, dava 732 voltas. E ele teve a paciência de classificar cada produto humano através de quantas radiações aquilo dava para um pêndulo. Ele levou a vida inteira fazendo isso. Bom, em 1934, o mesmo Mermet lança a Bíblia da Radiestesia, chamada Comentário Joper. Eu não sei a tradução de Joper o que é, então, mas é comentários a respeito do assunto da radiestesia. Em 1935, o Dr. Ernesto Hartmann, da Alemanha, apresenta várias experiências demonstrando que a saúde física depende do lugar de onde se trabalha, vive e dorme. E aí ele começa a descobrir que se você ficar numa linha Hartmann, você vai ter câncer. Bom, em 1939, durante a Segunda Guerra, o exército alemão usava vários radiestesistas para fazer tudo dentro do campo de batalha. Em 1961, o mesmo Hartmann, quer dizer, 30 anos depois, ele funda uma faculdade de radiestesia na Alemanha. Em 1970, o exército americano, apesar de toda a tecnologia, ele precisou de uma grande equipe de radiestesistas para não morrer de sede dentro do Vietnã, que eles não tinham água para tomar, e os rios, eles contaminavam todos os vietnamitas para que o americano não tivesse água. Então eles, com radiestesia, eles furavam poços para poder não morrer de sede. Ah, no Mato Grosso eles fazem isso, com a varinha para misturar. Sim, exatamente. Eu também fazia isso. Em 1985, a doutora Verônica Karsten demonstra estudo com 700 casos terminais de câncer que, sem qualquer tratamento convencional, recuperaram a saúde apenas retirando suas camas das áreas de tensão geopática.